Meu cordial boa noite a você que está aqui participando dessa live em mais uma segunda-feira. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui de novo. Na sequência das nossas videoaulas, esta já é a nona videoaula, é a nona live que a gente faz às segundas-feiras, às 20 horas. E a gente está já na reta final do primeiro módulo. Este primeiro módulo vai até o dia 1º de abril. Vai ser a última segunda-feira para nós completarmos o módulo 1. E depois eu já vou começar a fazer convites e dar spoiler aqui para vocês de como será o módulo 2. Mas o módulo 1 a gente avança já na reta final agora. Começamos lá no final de janeiro e a gente vai terminar no dia 1º de abril. E eu só posso dizer, louvado seja Deus, porque você está aqui. Continua firme, a grande maioria de vocês está conosco aqui desde o começo, outros participaram, entraram aqui no grupo, já no meio da jornada, é uma satisfação enorme que nós estejamos aqui nos reunindo para estudarmos mais da palavra de Deus. E como temos feito das outras vezes, antes de nós entrarmos no tema, antes de nós abrirmos a Bíblia, nós vamos pedir para o Pai do Céu nos abençoar. Ele que é o verdadeiro autor da Bíblia, ele que soprou a mensagem, que inspirou os profetas, ele pode nos dar entendimento, ele pode produzir convicção da verdade na nossa mente. E é por esta razão que a gente sempre começa o nosso encontro pedindo a bênção de Deus. Hoje, quem vai fazer a oração para nós é o Renato. O Renato está, desde o ano passado, numa caminhada de crescimento espiritual muito linda, e quando ele recebeu o convite para fazer parte do Clube da Bíblia, ele não desperdiçou a oportunidade, está aproveitando bem, está aqui com a gente. Ô, Renato, que privilégio a gente ter a tua parceria aqui com a gente. E hoje é você que está pedindo a bênção do Pai do Céu para o estudo que nós vamos fazer. Abre o microfone aí. Isso, abriu o microfone. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, Tiago, pelo convite. Boa noite a todos. E vamos falar com Deus, então. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por nos trazer aqui mais uma noite para ouvir o pastor, o seu instrumento, o seu servo, o pastor Tavela, que vai nos passar a aula de hoje. E pedimos, Pai, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que possamos absorver tudo que for falado aqui, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Todas essas bênçãos, abençoe cada um aqui do Clube da Bíblia. Nós te pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Renato, muito obrigado, meu amigo. Obrigado aí pela tua participação e pela oração que você fez para a gente. Amigos, nós vamos entrar no tema de hoje, que eu considero que é muito interessante quando nós avaliamos pela perspectiva da Bíblia. E o título da nossa conversa hoje é uma pergunta. E a pergunta é: ainda existe Páscoa? É esta a pergunta. E antes que alguém dê uma resposta óbvia, muito óbvia, claro que ainda existe Páscoa. Daqui a uns dias, nós estaremos comemorando a Páscoa de 2024, e a gente vai ter aquele feriadão que começa com a Sexta-feira Santa. Então, a resposta óbvia é sim, ainda existe Páscoa. Uma outra perspectiva para a gente responder se ainda existe Páscoa é a pessoa dizer assim: vamos dizer que você nunca foi no mercado nessa época do ano. Gente, nós entramos no mercado nessa época do ano, eu tenho que sair abaixando a cabeça, dependendo do corredor que eu entrar, porque está uma comemoração gigante lá no mercado, dizendo Feliz Páscoa, aproveite a promoção, esse ano o chocolate, ele está 5 vezes, o chocolate em formato de ovo, ele está apenas 5 vezes mais caro que o chocolate em formato de barra. Você não pode perder essa promoção. Leve um chocolate para você, um ovo de Páscoa, né? Leva para você, para o seu filho, dá de presente para todo mundo, que nós que fabricamos e vendemos o ovo de Páscoa, nós vamos ficar muito felizes. Aí, muito felizes, né? Nós, muito felizes. Então, a resposta óbvia é sim, é claro que existe Páscoa. Mas
a gente não vai avaliar a Páscoa só da perspectiva comercial, e a gente não vai avaliar a Páscoa só da perspectiva religiosa. Hoje a gente vai separar um tempinho para a gente dar uma olhadinha na Bíblia. E olha que coisa interessante, hein? Na Bíblia, nós vamos encontrar uma resposta definitiva para essa pergunta. Tiago, você, por um acaso, consegue compartilhar o slide com a gente? Porque eu não consegui compartilhar o slide. Fiz uns testes aqui antes. Então, se porventura tiver no gatilho, joga a apresentação aí e eu vou pedindo, e aí eu vou falando e você vai... Aê, beleza, tá no gatilho aqui. Muito bem. O título da apresentação é esse, Ainda Existe Páscoa? E a gente tem algumas perguntas que a gente quer responder. Joga o próximo slide, Tiago, por favor. E o próximo slide, eu não sei se mudou para você, para nós não mudou aqui. Eu acho que você tem que habilitar, ali está aparecendo aqui, que você precisa habilitar a edição para fazer a apresentação. Vamos lá. Gente, eu sou manco das duas pernas com tecnologia, ainda bem que o Tiago está aqui, é o cara que entende. Se por um acaso ele não resolver, daí nós vamos apanhar tudo junto aqui. Pergunta sobre a Páscoa, é esse negócio aqui que a gente queria. Muito bem, a primeira pergunta relacionada com a Páscoa... Opa, deu errado aqui. A primeira pergunta relacionada com a Páscoa é essa daqui. O que é Semana Santa? Porque não tem como a gente pensar na Páscoa sem passar pelo tema da Semana Santa. O que é Semana Santa? Então, eu vou resumir, assim, de forma muito simplista, mas aí você pode buscar maiores informações sobre isso. No cenário religioso, nós chamamos de Semana Santa a semana que é apresentada nos evangelhos, sendo considerada a última semana de Jesus aqui na Terra, antes da sua morte e ressurreição. Então, a gente sabe que Jesus ressuscitou num domingo de manhã. Se a gente puxa até o domingo anterior, a Bíblia relata, nos 4 evangelhos, o que aconteceu no domingo que antecedeu o domingo da ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chegou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e ele foi recebido como rei. E nós chamamos isso, assim, na linguagem religiosa, nós chamamos isso de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava lotada, tinha gente de tudo quanto é lugar, e aí Jesus, chegando na cidade, ele foi recebido, ele foi aclamado como se ele fosse um rei. E as pessoas, na demonstração, assim, de valorização de Jesus chegando, as pessoas, elas colocavam os mantos na estrada, assim, as suas capas, e o jumentinho ia pisando em cima daquelas capas, e as pessoas saudavam Jesus balançando ramos de palmeiras, ramos de árvores. E esta cena de Jesus entrando e as pessoas o saudando abanando ramos, esta cena deu origem ao que nós chamamos de Domingo de Ramos. Se alguém que está me ouvindo aqui é católico ou já foi católico, já sabe tudo isso de cor. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que faz alusão ao dia que Jesus chegou em Jerusalém para a última semana dele de ministério público, antes da sua morte e a sua ressurreição. E esta semana, meus irmãos, ela foi tão importante, mas tão importante, que quando a gente olha nos evangelhos, praticamente 1/3, eu estou arredondando, tá? De tudo que se fala sobre a vida e os ensinos de Jesus, 1/3 é dedicado a partir desse ponto, da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Eu vou pegar como exemplo o Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. A entrada de Jesus em Jerusalém é o capítulo 12. Imagina! Então, a gente vai do capítulo 12 até o capítulo 21, tratando da última semana de Jesus aqui na Terra, sua morte, a sua ressurreição,
e os momentos que ele passou com os discípulos depois de ressuscitado. E aí você pode procurar, depois vai lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, onde é que está o texto contando a chegada de Jesus. Então, resumindo, o que é Semana Santa? Semana Santa é uma alusão à última semana de Jesus aqui na Terra. Ponto. Próxima pergunta, Tiago, pode passar para a gente. Como é definida a data da Páscoa? Porque a gente já conversou que não é sempre na mesma data. E nesse ano, por exemplo, é o último domingo de março. Mas como que a gente define? Então, indo direto ao ponto, depois você pode procurar. A Páscoa, ela foi comemorada primeiramente no hemisfério norte, e depois ela passou a ser comemorada também no hemisfério sul. Vocês vão entender por quê. Então, a igreja cristã definiu da seguinte maneira: nós vamos comemorar a Páscoa no primeiro domingo de lua cheia da primavera, no hemisfério norte. Então, para vocês terem uma ideia, essa agora é a última semana de verão para nós aqui no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte é a última semana de inverno. Nós estamos encerrando os 3 meses de inverno no hemisfério norte, ou para nós aqui no hemisfério sul, os 3 meses de verão. Então, para eles no hemisfério norte, termina o inverno, vem a primavera, como acontece aqui para a gente, mas é em turno invertido. Então, termina o inverno, vem a primavera. Qual é o primeiro domingo de lua cheia da primavera? Esse vai ser o domingo de Páscoa. Por esta razão, olha que coisa interessante. Todo ano, quando você estiver num domingo de Páscoa, pode olhar para cima e você vai descobrir lua cheia. Porque foi estabelecido dessa maneira. É o primeiro domingo de lua cheia da primavera no hemisfério norte, para nós aqui no hemisfério sul, primeiro domingo de lua cheia do outono. Esse é o domingo da Páscoa. Próxima pergunta, Tiago. O que a gente comemora no domingo de Páscoa? É uma grande festa, é uma grande comemoração. E o que a gente comemora no domingo de Páscoa? Bom, eu ia pedir para vocês colocarem ali no balãozinho e fossem lá escrever. No domingo de Páscoa nós comemoramos. Mas como todo mundo já sabe a resposta, eu acho que a gente não precisa colocar no balãozinho. Então, lá vai. No domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Por sinal, eu repito, né? A Semana Santa começa com o domingo de Ramos, quando Jesus chegou em Jerusalém, e a Semana Santa termina com o domingo de Páscoa, fazendo alusão ao dia que Jesus ressuscitou. Mais um cliquezinho. Qual a relação entre o Carnaval e a Semana Santa? Essa aqui é uma resposta bem interessante. A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Por sinal, quando a gente pergunta... Aí, lógico, né? Você sabe que o Carnaval também é uma data flutuante. O Carnaval não é todo ano na mesma data. E quando a gente pergunta, quando eu pergunto qual a relação entre Carnaval e Semana Santa, eu também costumo perguntar qual data a gente estabelece primeiro, porque, sim, existe uma relação entre eles. E qual a data que a gente estabelece primeiro? E a resposta mais natural possível é, primeiro a gente estabelece a data do Carnaval e depois a gente estabelece a data da Semana Santa. Mas olha que surpresa, é o contrário. A gente estabelece a data da Semana Santa e depois a data do Carnaval. Mas como é que funciona isso? Então, vamos lá. O primeiro dia que a gente tem para definir é o domingo de Páscoa. Então, me perdoe ser repetitivo, mas é para você não esquecer. O domingo de Páscoa é definido como sendo o primeiro domingo de lua cheia da primavera. Então, você tem ali o domingo de Páscoa. O domingo anterior é o domingo de Ramos. Então, você já tem a data da Semana Santa. E aí você conta daquele domingo, quando você começa a Semana Santa, você conta 40 dias para trás. E esse período de 40 dias nós chamamos de quaresma. A quaresma é um período de purificação, é um período de penitência, é um período de santificação, é um período de preparo para a Semana Santa. Mas sabe qual é o primeiro dia da quaresma? É a quarta-feira de cinzas. E sabe qual é o dia que antecede a quarta-feira de cinzas? É a terça-feira de carnaval.
Então, qual a relação entre Carnaval e Semana Santa? Bom, Carnaval, como todo mundo já sabe, é o festival da carne, é a festa da carne. E a pessoa se entrega às paixões sem pensar nas consequências nem nada, é festa e festa. E aí termina essa festaiada, que a pessoa se entregou às paixões da carne, e aí ela entra para um período de 40 dias, que a gente chama de quaresma. A pessoa entra para um período de 40 dias para que ela possa se purificar, para que ela possa se arrepender, para que ela possa se penitenciar. E depois desses 40 dias da quaresma, ela está pronta para o momento de clímax da sua vida religiosa, que é a Semana Santa. Bom, já respondi qual a relação entre Carnaval e Semana Santa. Resumindo, o Carnaval é comemorado um dia antes da Quaresma. A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Semana Santa. Próxima pergunta. Por que a gente não pode comer carne vermelha na Sexta-feira Santa? E aí todo mundo aqui que é católico, já foi católico, tem a resposta na ponta da língua. Mas mesmo nós que não somos católicos, a gente já sabe também. Gente, a Sexta-feira Santa é uma alusão à sexta-feira em que Jesus foi crucificado. E no dia que ele foi crucificado, ele foi cravado na cruz. E ele derramou seu sangue. Em respeito, em reverência a esta data tão solene, o dia que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, nós não comemos carne vermelha, porque a carne vermelha tem sangue, então pula. Sexta-feira Santa é dia de comer, bom, e todo mundo já sabe, né? É dia de comer peixe. É por essa razão que quando chega Semana Santa, quando chega Sexta-feira Santa e final de semana da Páscoa, o que não pode faltar é peixe, bacalhau, e não interessa se o bacalhau está 10 vezes mais caro que no restante do ano. É o momento da gente comer peixe. E olha só que coisa interessante, né? Eu não sei quantas vezes eu já mencionei isso aqui para vocês, mas eu vim de uma família católica. Minha mãe era muito católica. E os católicos praticantes, eles têm um respeito, uma reverência enorme pela Sexta-feira Santa. Talvez seja o dia mais solene do calendário religioso católico, seja a Sexta-feira Santa. E eu lembro da minha mãe dizendo, imagina, nós éramos crianças, e a minha mãe dizendo como é que a gente tinha que respeitar esse dia. Então ela falava o seguinte, não vão ligar a televisão, também não vai ligar a rádio, também não é dia de ficar correndo, e não pode gritar. E se for dar risada, tem que dar uma risada bem baixinho, porque hoje é Sexta-feira Santa e a gente está aqui com o coração penitente, entristecido, lembrando do sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu numa Sexta-feira Santa. Olha, está explicado. Se alguém aqui ainda comia carne, imagina a gauchada, morei 14 anos lá no Rio Grande do Sul, imagina o sacrifício, chega sexta-feira, nada de churrasco, é dia de comer peixe. Próxima pergunta. Por que o coelhinho da Páscoa traz ovos? Aí alguém já vai responder. Porque ele põe muitos ovos. A coelhinha, né? A mulher do coelhinho põe muito. A fêmea do coelhinho, a mulher. A fêmea do coelhinho põe muitos ovos. O coelhinho é um animal muito fértil. Muito, muito fértil. Então, certamente, a coelhinha tem uma ninhada cheia de ovos. E quando chega a Páscoa, não tem problema nenhum. Ela vai pegar os ovinhos lá e vai trazer e aí vai distribuir o vinho para o pessoal. Então, beleza. Eu acho que eu já respondi por que o coelhinho da Páscoa traz ovos. Eu sei que alguns de vocês devem estar perguntando assim, tá, mas a coelhinha põe ovos? Uma vez eu estava numa sala de aula e eu fiz a seguinte pergunta. Pessoal, eu quero que vocês aqui, eu sei que isso vai gerar uma certa discussão, mas eu gostaria que vocês me respondessem. Vocês acham que a coelhinha, quando ela faz a ninhada dela ali, faz o ninho. Vocês acham que ela coloca mais de 10 ovos ou menos de 10 ovos? E aí a gente tem que lembrar que coelhinho é um animal muito fértil. E era uma sala de aula com adolescentes de mais ou menos uns 15 anos. E começou uma discussão. Ela põe mais de 10, ela põe menos de 10. Gente, sem crítica nenhuma, mas gurizada de apartamento, né? Nunca tinham pego um coelho na mão, muito menos visto uma ninhada de coelho.
Não, põe mais de 10. Não, que exagero, põe menos de 10. Aí lá pelas tantas, um desavisado levantou a mão e falou o seguinte: mas professor, você está perguntando aí se põe mais de 10 ou menos de 10 ovos, mas eu acho que a coelha não põe ovos. Coelho é um animal mamífero e o filhotinho já nasce. Até me disseram que é parecido com um ratinho quando nasce. E uma menina meio que indignada falou assim: nada a ver o que você está falando. É claro que a coelhinha põe muitos ovos. Eu já criei em casa e a ninhada tinha mais de 10 ovos. E aí eu fui tentar explicar para a menina que, na verdade, umas pelotinhas pretas, parecido com um ovinho, uns negocinhos meio escurinhos, assim, que lá não era ovinho, gente. Que lá é cocô que a coelhinha põe. Então, se alguém aqui tinha dúvida, porque viu, tinha uma ninhada de coelho lá cheio de ovinho, não é ovinho, não, é cocôzinho de coelho. E coelho é um bicho roedor, mamífero, e não põe ovos. Agora ficou mais difícil de responder a pergunta. Se coelho é mamífero e não põe ovos, por que o coelhinho da Páscoa traz ovos? Tem a musiquinha, a famosa musiquinha. Não vou cantar aqui para vocês, mas tem aquela famosa musiquinha. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim um ovo, 2 ovos, sei lá quantos ovos, né? E aí, gente, como é que a gente responde essa pergunta? Daqui a pouco eu já vou dar a resposta para vocês. Agora, a gente vai ter que fechar isso daqui. Tiago, você pode interromper a apresentação, por favor? Tirar o slide aqui para eu ficar na tela cheia? Eu quero interromper aqui a apresentação desse slide para dizer uma coisa. Eu espero que vocês tenham gravado as perguntas. Se alguém tiver interesse de usar essas perguntas depois, eu já vou deixar combinado com o Tiago, quando nós terminarmos a aula de hoje, nós vamos encaminhar para vocês, é um PDF muito simplesinho, mas ele vai ter as imagens com essas perguntas aqui. E eu já queria dizer uma coisa para vocês. Gente, todas essas perguntas aí, elas foram respondidas e elas podem ser respondidas sem usar a Bíblia. E é por uma razão muito simples. Porque a gente não tem respaldo na Bíblia para nenhuma daquelas perguntas. E o que eu estou falando aqui para vocês, por favor, tá? Não se ofendam. Estou falando aqui com profundo respeito. Respeito a todos vocês que estão aqui. Se você acredita de forma diferente ou não, mas eu queria dizer para você, nenhuma daquelas perguntas nós vamos encontrar resposta na Bíblia. Aí você vai dizer, tá, pastor, mas a Semana Santa, você acabou de dizer que a Semana Santa é baseada na última semana de Jesus aqui na Terra? Sim. Foi feito o relato da última semana de Jesus aqui na Terra. Mas eu queria perguntar para você, onde é que está escrito na Bíblia que nós deveríamos fazer um corte, um recorte no calendário para estabelecer a Semana Santa, fazendo alusão à última semana de Jesus aqui na Terra? E eu já posso antecipar a resposta para você. Eu já li os evangelhos algumas vezes, já li o Novo inteiro algumas vezes, e você não vai encontrar uma única frase, você não vai encontrar um único texto na Bíblia dizendo que Jesus Cristo ou qualquer um dos apóstolos estabeleceu a Semana Santa. Gente, Semana Santa é uma invenção religiosa. É uma tradição humana, não tem respaldo na Bíblia. Pastor, mas nem a Sexta-feira Santa, pastor, como não? Jesus morreu na cruz na sexta-feira, derramou o seu sangue e tal, e tal. E eu quero dizer para você, se você respeita a Sexta-feira Santa, eu respeito que você faça isso. Mas você não pode usar a Bíblia para dizer para ninguém, gente, hoje é dia da gente parar tudo. Eu não vou trabalhar, minha mulher não limpa a casa, meus filhos não vão brincar no videogame, hoje não tem gritaria, não tem rádio, não tem TV, não tem nada aqui em casa, porque hoje é um dia santo, é o dia que nós vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus. E eu vou dizer de novo, você não vai encontrar um único texto, você não vai encontrar uma única menção à tal da Sexta-feira Santa. Jesus não diz que é para a gente separar esse dia, nenhum dos apóstolos disse. Então, Semana Santa, Sexta-feira Santa,
é invenção humana, é uma tradição nossa. Não tem respaldo da Bíblia. Pastor, e a quaresma? Bom, aí fica fácil da gente responder, né? Com todo respeito aos meus irmãos católicos. Ah, pastor, nós separamos um período aqui de penitência, de purificação, de santificação. Parabéns. E a gente separou esse tempo aqui, ó, que a gente chama de quaresma. Você pode separar, mas você não vai encontrar um único verso na Bíblia dizendo que é para fazer isso. E o carnaval? Aí fica mais fácil ainda, né? Como é que eu vou justificar carnaval usando a Bíblia, se a Bíblia fala para a gente fazer exatamente o contrário? E que história é essa de carnaval? Gente, é uma longa história para contar como é que surgiu o tal do carnaval. O que a gente precisa saber é, não tem nada na Bíblia relacionado com carnaval, com quarta-feira de cinzas, com quaresma, nada, absolutamente nada. Pastor, mas o que é isso então? Tradição. Tradição. Pastor, e se eu quiser saber, então, o que significa Páscoa, quando é que ela surgiu, qual é o seu significado, qual é o símbolo da Páscoa? Tem como? Tem. Eu posso olhar para a Bíblia, e hoje eu vou convidá-los a gente dar uma olhadinha na Bíblia. Antes da gente abrir a Bíblia, eu queria, Tiago, a gente vai voltar lá na apresentação e a gente vai colocar ali a perspectiva, aquele slide que tem 3 colunas, a Páscoa comercial, a Páscoa religiosa, bíblica. Aí, se você puder, por favor, já joga a apresentação naquele slide para a gente avaliar aqui como é que a gente vai responder esta pergunta, tá bom? Eu tenho 3 perspectivas para responder se ainda existe Páscoa. Eu já vi que essas perguntas que nós respondemos agorinha, depois até tem, a gente não pode correr o risco de que alguém faça um recorte onde eu estou dando as respostas, como se aquilo ali fosse expressão da verdade. Eu dei aquelas respostas ali, fui até, de uma certa forma, incisivo na explicação, mas aquilo ali não tem respaldo da Bíblia. Então, veja, nosso objetivo não é estabelecer um juízo ou condenar alguma tradição. A gente só quer avaliar aquilo que a gente está praticando à luz do que diz a Bíblia. Então, existe Páscoa comercial? Claro que existe. Um comércio se apossou dessa data religiosa e eles exploram amplamente. Tá, pastor, mas por que tem ovo? Eu já vou responder para vocês por quê. Por que tem ovo? Por que tem coelhinho? A Páscoa religiosa, tem Páscoa religiosa, mas é claro, acabei de dizer para vocês aqui um monte de tradições que a gente segue. E a Páscoa bíblica? A gente já vai abrir. Pula para o próximo slide, por favor. Eu quero mostrar uma imagem aqui que, na minha opinião, ajuda a gente a entender bem o esquema do ovo, da Páscoa, do coelhinho. O que a gente precisa destacar é que a Páscoa ela era comemorada no hemisfério norte na chegada da primavera. E a chegada da primavera, lá nos países do hemisfério norte, que tem um inverno muito rigoroso, a chegada da primavera é um momento de muita celebração, muita celebração. Eles estão comemorando que sobreviveram ao rigor do inverno, eles estão comemorando que vem temperatura mais amena, que as árvores vão brotar, que os animaizinhos que se procriaram, estavam tudo intocadinho, vão sair da toca. Tudo isso é um momento de muita celebração. E é uma celebração da vida. E os povos mais antigos, não necessariamente povos cristãos, muito pelo contrário, os povos pagãos, eles faziam as suas comemorações da chegada da primavera, as celebrações da vida e da fertilidade, com grandes festas, com adoração, com veneração de deuses, deusas, e assim por diante. Dá mais um cliquezinho. Esta aqui é uma imagem de uma deusa, era uma deusa dos germânicos, da tribo bárbara dos germanos, e ela era chamada de Ostera. A deusa Ostera, ela era representada com essa imagem que está aí na sua tela. É o período que está chegando a primavera, as árvores estão brotando, e é o período para a gente comemorar a fertilidade. E nada melhor para simbolizar a fertilidade do que coelho, que é um animal extremamente fértil, e ovo. Esta representação da deusa Ostera é uma representação muito antiga,
E na arqueologia tem várias representações delas, em pinturas, em gravuras, em tudo quanto é coisa. E a deusa Ostera sempre é apresentada dessa maneira. A árvore está brotando porque está chegando a primavera, e é um momento de fertilidade, ela está cercada de ovos e coelhos. E é por esta razão que a chegada da primavera, em muitas culturas, ela é marcada dessa maneira, presenteando ovos pintados. Os ucranianos fazem isso, os russos, os povos eslavos, de forma especial. E a coincidência, na região do inverno muito rigoroso. Eles comemoram, eles demonstram amor, carinho para as pessoas, dando os ovinhos pintadinhos, às vezes recheados de amendoim, recheados de tudo quanto é coisa ali, para dizer, olha, graças a Deus, chegou a primavera, a gente está muito feliz. Sabe em que momento que isso é comemorado? Com a chegada da primavera. E agora, olha a coincidência. Quando que a Páscoa é comemorada mesmo? Primeiro domingo de lua cheia da primavera. O que a Páscoa comemora mesmo? Não é a chegada da primavera ou a fertilidade. A Páscoa religiosa comemora a ressurreição de Jesus. Mas quando você faz uma mistura, eu não vou vender Jesus ressuscitando lá no mercado, né? Eu tenho que vender outra coisa lá no mercado. Então, a Páscoa comercial lançou mão de símbolos, símbolos pagãos, símbolos de culturas dos povos lá do hemisfério norte, lançou mão desse costume que eles tinham de presentear as pessoas com ovos e, bingo, já temos aqui uma questão comercial, uma data comercial muito boa para a gente explorar. Ovo de chocolate, coelho de chocolate e assim por diante. Mais um cliquezinho, por favor, Tiago. Agora, avaliando aqui da perspectiva religiosa. Muito antes de ser explorada pelo comércio, a Igreja Católica já havia estabelecido a festa da Páscoa como uma das suas principais celebrações. A Páscoa é o clímax do calendário religioso católico do primeiro semestre. Tanto que ela é utilizada como a principal data religiosa do primeiro semestre, em torno da qual vão orbitar todas as demais festas sagradas. Para a religião católica, a Páscoa tem um clímax na tradição e na cultura católica. Mais um cliquezinho, por favor. Mas, da perspectiva bíblica, independentemente do que o comércio está fazendo, independentemente do que as tradições religiosas estão oferecendo, a Bíblia apresenta a verdadeira origem e o verdadeiro significado da Páscoa. Tiago, pode tirar a apresentação, e eu quero propor aqui para vocês, vou deixar de tarefinha de casa, que vocês leiam. O meu tempo aqui já está indo para o final, então eu não vou ler o capítulo todo, eu vou fazer menção de algumas coisas que são apresentadas nesse capítulo. A nossa aula de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, que significa saída. A palavra Êxodo é uma palavra grega que significa saída. E aí você já entende por quê. Porque é nesse livro que é narrada a saída do povo de Israel. O êxodo do povo de Israel saindo do Egito, depois de passarem ali séculos sendo escravizados, dominados ali no Egito, agora Deus está libertando o povo. E o capítulo 12, a gente vai encontrar a história da festa que Deus estabeleceu para o povo de Israel no dia da libertação do povo de Israel. E Deus deu orientação para Moisés, e Moisés contou para o povo. Era um momento ali que Deus estava realizando muitos milagres, e o rei do Egito, o faraó do Egito, não liberava o povo para ir embora. Então Deus disse para Moisés, Moisés, vai haver um último milagre, uma última intervenção sobrenatural, e desta vez o faraó vai libertar o povo. E esse milagre, na verdade, é uma coisa muito triste. Todos os primogênitos vão morrer. O anjo da morte vai passar sobre o Egito, e os primogênitos, desde o primogênito é filho mais velho, tá? E o primogênito, desde o filho do faraó, até o primogênito dos animais, todos vão morrer. Mas, eu já quero dizer para você o seguinte, com esta intervenção, com essa praga, como é chamada na Bíblia, com esta praga, com esse castigo, o faraó finalmente vai liberar vocês para vocês irem embora.
Então, nesse dia, vocês vão ser libertos. Agora tem um detalhe entre aspas, né? Tem uma questão muito importante. Tem uma maneira de escapar dessa praga. Deus ofereceu para o seu povo o livramento. E o livramento era o seguinte: para que o primogênito fique vivo, você que tem um filho mais velho e você não quer que o seu filho morra, vai ter que o cordeiro vai ter que derramar o sangue. Como assim o cordeiro vai derramar o sangue? É o seguinte: na casa onde o primogênito vai viver, é porque um cordeirinho foi pego, ele foi sacrificado, o seu sangue foi recolhido, e com o seu sangue foi marcada a porta da casa. E aí Deus falou: olha, vocês vão marcar os umbrais. A gente poderia falar os batentes, a moldura da porta vai ser marcada com o sangue do cordeiro. Esse mesmo cordeiro, ele vai ser assado e ele vai ser comido naquela noite, quando o anjo da morte passar. O cordeiro vai ser assado e ele vai ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. E essa refeição, ela vai ser repetida todos os anos, lembrando o dia em que vocês foram libertos do Egito. E esta refeição, essa data, é uma data comemorativa, e nós vamos chamá-la de Festa da Páscoa. A palavra Páscoa, no original, ela está relacionada com o significado de passar sobre. O que é esse passar sobre? A casa marcada pelo sangue do cordeiro, o anjo passou sobre sem que houvesse morte. Sem que houvesse morte do primogênito, porque já tinha havido morte, já tinha havido derramamento de sangue. Quem morreu? O cordeiro morreu. Quem derramou o sangue para o primogênito viver? O cordeiro derramou o sangue para o primogênito viver. Então, a partir dali, aí a gente pega o capítulo 12 do livro de Êxodo e Deus dizendo assim: a partir de agora, gente, essa aqui é uma data tão importante, mas tão importante, que a gente vai marcar como se fosse o início do ano. O nosso calendário, a partir de agora, ele vai ter esse marco. A partir da festa da Páscoa, a gente começa o calendário judeu. E é sempre na mesma data, no dia 10 do mês de Abib, ou aí ele mudou, né, com a mudança do calendário, Abib ou Nisan. No dia 10 do mês de Abib, o mês de Nisan, nós vamos comemorar a Páscoa. Naquela noite, nós vamos comemorar a Páscoa. Vai sacrificar o cordeiro, vai ter ervas amargas e vai ter pão sem fermento. Tá bom, o que a gente vai comemorar mesmo? Nós vamos comemorar a libertação. E aí Deus disse: vocês vão se lembrar que vocês eram escravos, e Deus, com mão forte e poderosa, salvou vocês, libertou vocês da escravidão do Egito. E mais um detalhe: era para o primogênito morrer, mas o cordeiro derramou o seu sangue para que o primogênito pudesse viver. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. Gravaram? É esta a festa da Páscoa. Todos os anos, no dia 10 do mês de Abib, que passa a ser o primeiro mês do calendário, vocês vão parar tudo e vocês vão comemorar essa festa. Algumas poucas observações. Primeira delas, era uma data fixa no calendário, 10 de Abib. Gente, vocês sabem que Natal é uma data fixa, né? Natal, qual que é o dia do Natal mesmo? Alguém se lembra? Natal é 25 de dezembro. Aí eu tenho que abrir um pequeno parênteses aqui, não é o tema de hoje, tá? Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Aí antes que alguém diz assim, para, pastor, agora não sei mais o que eu acredito. Então, eu só quero, outro dia a gente volta a conversar. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, a gente comemora o nascimento dele. 25 de dezembro é uma data fixa. Cai no domingo, na segunda, na terça ou no sábado? Qual é o dia da semana que cai 25 de dezembro? E aí você já sabe a resposta. Qualquer dia da semana. Se é uma data fixa, pode cair em qualquer dia da semana. E aí a gente volta aqui na Bíblia e eu pergunto para vocês, qual era a data da Páscoa? E a gente tem a resposta. A Páscoa era comemorada no dia 10 do mês de Abib ou Nisan. Bom, se era no dia 10, caía no domingo, na segunda, na quinta ou no sábado. Gente, se era uma data fixa,
podia cair em qualquer dia. Só para vocês terem uma ideia, Jesus morreu e ressuscitou num final de semana da Páscoa. Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava lotada de gente, porque os judeus tinham ido para Jerusalém para comemorar a Páscoa. No ano que Jesus foi crucificado, a Páscoa caiu no sábado. Não foi no domingo. Mas, pastor, Jesus ressuscitou no domingo. Então, agora já vem a próxima observação. O símbolo da Páscoa era o cordeiro. Gente, você vai revirar a Bíblia e você não vai ver coelho e ovo associado com Páscoa nenhuma única vez. Nunca. É isso só para repetir, né? Associar Páscoa com coelho e ovo é um costume de povos pagãos, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a religião da Bíblia. O símbolo da Páscoa sempre foi o cordeiro. Mas olha o destaque para o cordeiro que morria no lugar do pecador. E aqui eu já posso adiantar para vocês. Em lugar nenhum da Bíblia, a Páscoa está associada com a ressurreição de Jesus. Todas as vezes que o cordeiro é sacrificado na cerimônia da Páscoa, e isso simboliza o sacrifício de Jesus, simboliza a crucifixão de Jesus, não a sua ressurreição. Pastor, e por que a gente está comemorando a ressurreição de Jesus na Páscoa?